E daí, quando elas entraram no carro, eu falei assim, ai, desculpa, eu tive que pegar com o carro do meu irmão, porque o meu carro... Eu tive que vir buscar com o carro do meu irmão, porque o meu carro tá no conserto. Gente, foi assim, eu fiquei preparando o que eu ia falar. Eu falei, vou falar isso. E eles abrindo a porta e eu puxando a porta para as meninas entrarem. Mas assim, foi muito legal. Como foi a sua primeira venda? E essa é uma curiosidade que eu conto geralmente para todos os corretores que entram na Selecta, do meu processo, que todo mundo tem essa dificuldade ou esse medo do primeiro atendimento, como que é. E comigo não foi diferente, né? Eu lembro que uma amiga minha tinha uma loja numa região bem popular de Orlando e ela falou, olha, tem esses clientes aqui que querem comprar casa. Eu falei que você era corretora. Eu falei assim, tá. Me passa o contato. Daí ela me passou, eu lembro até hoje, os clientes eram de Brasília, tava a mãe e as duas filhas, e daí ela falou que ela queria, e daí fiz a minha busca e combinei assim, 2 dias depois pra sair pra mostrar a casa pra ela. E nesse momento eu não pedi ajuda, não tinha sido treinada, e acabei marcando para atendê-las na padaria de Orlando, simplesmente na padaria. E depois eu pensando assim, gente, que louca, eu nem sei quem era, se era um homem, se não era, não pedi ID, não pedi absolutamente nada, simplesmente marquei na padaria, que foi um lugar bom, porque é um lugar público, mas imagina se eu marco em algum lugar, eu sozinha. Então assim, depois veio várias coisas da minha cabeça que poderia ter acontecido, mas claro, não aconteceu, mas acabei marcando na padaria. E foi muito engraçado porque antes de eu ir na padaria, eu selecionei os imóveis e um dia anterior eu passei em todas as casas que eu ia visitar. Peguei meu carro, fui, primeiro eu vou mostrar essa casa, vi como abrir a casa, qual que era o código, beleza. Saindo daqui eu vou passar na segunda casa, eu fiz o percurso, eu fui de carro, abri todas as casas para ver todo o percurso que eu ia fazer. Porque era a minha primeira casa, eu não queria mostrar inexperiência, né? Bruna, me conta, teve algum desafio nesse processo? Não são desafios, são medos. Então, medo de parecer inexperiente, medo de não saber o que falar. Só que eu falo que o real estate é relacionamento. E você saber conversar de tudo um pouco. Porque se você sabe levar uma conversa, você não precisa falar de como funciona um contrato, como que abre a casa. Ele flui, né? Então eu não acho que não foram desafios, foram medos. Mas acho que não é um desafio, acho que é um medo principal, né? Eu não sei se vai ter mais perguntas aí, mas já vou contar. Eu tinha um carrinho que era um Yaris, um Toyota, cor azul calcinha, eu vou colocar aí Marlon para editar, 2 portas, que quando eu cheguei aqui foi o primeiro carro que eu tive, 2007, então era 2010, eu tava com o mesmo carro. E eu falei assim, cara, cheio de adesivo, coisa bem de menina, cheio de furinho, aquelas amassadinhos na porta. Meu carro todo amassadinho, nunca tinha batido, nunca bati esse carrinho. E era o carro que eu tinha. Eu assim, caraca, como que eu vou mostrar a casa com esse carro? E todo mundo se preocupa com isso, ainda mais clientes brasileiros, né? Tem toda uma imagem que você precisa passar para o cliente. Como você está vestido, experiência, então assim, na conversa, o carro, então isso acaba contando, ainda mais para um cliente que você nunca conheceu, não sabe quem é, não sabe da sua história. Então o cliente veio e eu com o Yaris, 2 portas para atender uma família de 3, mãe e 2 filhas. Eu assim, caraca, o que eu vou falar, Eu tinha uns bichinhos dentro do carro também, gente... É história. Eu tinha, nem sei quantos anos eu tinha, mas enfim. Mas eu gosto, né? Eu gosto de coisinha pequenininha, meio girly, assim. Por mais que às vezes não pareça muito girly. E daí, quando elas entraram no carro, eu falei assim... Ai, desculpa, eu tive que pegar com o carro do meu irmão, porque o meu carro... Eu
tive que vir buscar com o carro do meu irmão, porque o meu carro tá no conserto. Gente, foi assim, eu fiquei preparando o que eu ia falar. Eu falei, vou falar isso. E eles abrindo a porta e eu puxando a porta para as meninas entrarem. Mas assim, foi muito legal, porque eu fiz exatamente o que eu tinha treinado e eu vendi. Meu primeiro cliente, minha primeira venda. Só que eu acho que foi até um desafio, sim, porque quando eu cheguei, elas falaram assim, a mãe falou, Bruna, a gente vai ficar com aquela casa. Eu assim, nossa, mas já? Tipo, na minha cabeça, como assim? Já decidida, já ia pagar à vista e eu super inexperiente. Daí eu falei assim, então tá, então vamos pro escritório pra gente fazer o contrato. E eu entrei no escritório tremendo, eu lembro, e eu cheguei pro gerente assim, pelo amor de Deus, Marcelo, me ajuda a fazer o contrato. Eu falei que eu já tinha anos de experiência e eu tremendo porque eu não sabia fazer o contrato, eu não sabia nada, foi tudo no sopetão. E eu lembro que ele falou, tá, o que quer dar de oferta, não sei o que, daí ele preparou o contrato pra mim. Eu lembro que eu falei assim, então volta no outro dia pra vocês assinarem tudo. Não era essa loucura do mercado imobiliário que é hoje, que é do tipo, se você não der oferta hoje no imóvel que você quer, amanhã ele não vai estar disponível. E esse é o mercado que a gente tá vivendo hoje. E naquele momento não era. Daí eu falei assim, olha, vocês não querem ir pra casa, tal, amanhã a gente combina, vocês vêm pra cá, vocês assinam, eu explico o contrato pra vocês, tal. E foi isso. Daí a gente desenhou o contrato, eu entendi por cima, não tive tempo de ler realmente o contrato, todas as cláusulas, mas eu entendi o fundamento, entendi os deadlines, as datas que são importantes. E daí no outro dia ela assinou, a gente mandou a oferta e a oferta foi aceita. Daí foi aquele feeling do tipo assim, eu servi para isso, né? É realmente onde que eu tenho que seguir a minha carreira aí, porque eu amei todo esse medo, amei todo esse processo. E como foi entender a necessidade do cliente, do seu primeiro cliente, para entender a necessidade dele em encontrar a casa perfeita? É isso que eu falei um pouco no começo, da questão de você saber conversar, saber ter um diálogo. Porque o relacionamento que você faz com o cliente é como se fosse um relacionamento com um novo amigo. Então, conversar sobre tudo, o que é importante, como que a pessoa se vê daqui pra frente, qual que é a finalidade do imóvel. Eu acho que você entender é muito mais do que você fazer uma venda, entendeu? Eu vou vender aquele imóvel porque isso. Não, é conversar. Eu acho que é isso que quando um corretor novo vem falar comigo, fala assim, o que é o mercado imobiliário? Como que eu começo? E o que eu falo? Criar laços, criar relacionamento, porque a venda é uma consequência. Então, eu não vejo muito método. Tem que fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso. Claro, você tem que ter perguntas chaves para você realmente entender qual que é a finalidade, porque muitas vezes o cliente não sabe. Então, ele fala uma coisa, ele quer outra, o orçamento dele é outra. Então, você realmente filtrar tudo isso para você explicar para o cliente para onde ele deve olhar, né? E quais são os imóveis, o que ele precisa saber para fazer a melhor decisão, mas claro, a última decisão é sempre dele. O início é sempre isso, é você saber se conversar com as pessoas, se relacionar, conversar sobre tudo. Então, ter a informação do que está acontecendo no mundo, no Brasil principalmente, o nosso mercado é brasileiro, saber o que está acontecendo economicamente, políticas, e não falar eu voto para isso, eu sou a favor daquilo. Não, mas saber o que está acontecendo para saber, às vezes, a decisão do seu cliente vai ser totalmente relacionada pela decisão, às vezes, de uma economia, saber de uma presidência que vai entrar, que pode afetar na decisão do seu cliente. Então, entender isso, saber driblar ou saber tocar nesses pontos, que às vezes você tira uma dúvida que o cliente tinha na cabeça, que ele nem sabia, mas só de você saber o que está acontecendo no mundo, mencionar e já limpar essa, talvez, medo ou dúvida, isso ajuda no processo de decisão. Perfect. And let me ask you, você voltou a fazer negócio? Não é pra cortar isso não, tô adorando. Você voltou a fazer negócio ainda com esse cliente, com essas pessoas que você fez a primeira venda? Como que tá com eles? Olha, não tive mais relacionamento, foi uma venda de 2010, 2011.
Eles são de Brasília, a Cris. Eu cuidava do imóvel deles na época, então era do lado da minha casa. Então sempre que eles precisavam, eles estavam recebendo móveis, eles compraram. Então eu ia lá abrir, ajudava no que era preciso. Mas acabei perdendo o contato. Mas tenho muitas saudades, que eu me lembro, a Cris era uma pessoa extremamente simpática, extremamente acessível, né? Então a gente tem aquele medo às vezes do cliente, enfim, mas foi muito legal trabalhar com ela porque me deixou muito tranquila, muito leve. Então, pra finalizar, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Nossa, mas já acabou? Mas já acabou. Você falou tudo antes de mim. Eu queria fazer uma entrevista, ela respondeu 500 perguntas em um único momento. Me fala uma coisa, e como você se sente hoje, alguns poucos anos depois, com essa concretização da primeira venda que você fez lá atrás? Como é que Bruna se sentiu hoje olhando para essa venda específica? O que aconteceu? Qual o sentimento que você tem com relação a essa primeira venda? Que é onde você deu início para tudo, né? Sim, grande parte dos corretores, eles não têm o sucesso que eu tive na minha primeira venda, no meu primeiro cliente, primeira venda. Mas isso não é para desistir, porque tem muita coisa ainda que às vezes o profissional fica com medo por questões que ele não acha, que ele não sabe do mercado. Saber fazer um contrato, saber como mostra a casa, eu acho que tudo isso não é consistência, é um treino, né? Mas o principal é a pessoa se soltar e conversar, né? Então eu tenho muito desse medo aí inicial, que eu sei que os corretores travam por isso. E também porque o que eu vejo muito é a questão da ansiedade de fazer a primeira comissão, de ter o primeiro cliente. Então deposita todas aquelas fichas, todo aquele peso emocional no cliente. E inconscientemente o cliente sente que o corretor está nervoso, por mais que o corretor não esteja nervoso, ele sabe conversar, enfim, mas ele deposita aquele, eu preciso dessa comissão, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o quê, e acaba travando, né, o fluxo de uma venda, né? Então, o que eu vejo é que essa primeira venda me trouxe muita segurança, né, de saber o que eu tinha, né, talvez poderia ter sucesso nessa profissão que eu escolhi, me trouxe forças e que me trouxe hoje, né, no que eu sou hoje, né, de broker, de ter formado um time, de saber onde que eu quero chegar, né, e tudo isso começou nessa primeira tentativa, sem treino, porque muitos corretores têm um treino teórico, mas não um treino, né, de experiência, de como pega na mão, vamos abrir uma casa, vamos abrir um lockbox, como funciona chave eletrônica, para quem você liga, como funciona. É muito difícil ter esse treinamento in loco, presencial, é muito treinamento teórico. E o treinamento teórico é igual faculdade, você aprende tanta coisa que você não usa para nada no seu trabalho. Claro, outras coisas fundamentais, mas esse início, esse relacionamento, essa conversa, isso não é falado, né, nos cursos de real estate. Vou falar uma coisa, o que você deixaria aqui como mensagem para quem está começando agora? Acho que eu já falei tanta coisa de primeira, né, mas essa questão do carro é uma coisa que me marcou muito, né, e eu conto isso, um monte de gente ri, não sei nem se meu irmão sabia disso, que eu falei, eu tô com o carro do meu irmão, porque a gente tem esse medo mesmo e, infelizmente, é a primeira impressão que fica, é aqueles primeiros segundos que o cliente tem um visual, né, se você é experiente, se você não é, mas eu acho que você criar esses vínculos de ser uma pessoa totalmente transparente na questão de coração bom, saber o que você quer, saber, né, ajudar o seu cliente de forma genuína, de forma do que é o meu cliente que dita as regras, o que ele quer, eu vou explicar do meu lado profissional, mas ele que faz a decisão final e não, vou levar meu cliente para comprar X ou assado, né, porque é melhor para mim. Eu acho que isso os clientes acabam sentindo, né, esse coração genuíno da pessoa. Então, a venda é uma consequência mesmo. Então, por isso que nos treinamentos de venda, né, nos treinamentos de
de timeshare ou de alguns outros locais, amanhã é onde que as pessoas se pumper up para trazer energia para cima, é onde que eles batem o sino para criar aquele environment de, né, eu posso, aquela força interior que cada pessoa precisa ter para fazer a venda, porque é uma questão de acreditar em si. Então, eu acho que esse é o principal. Você já se visualizar como uma pessoa bem-sucedida, mesmo que você não tenha, né, essa experiência. E o que eu falo para os meus corretores hoje, mesmo que você seja novo, você mostrar que você tem uma força por trás, que é o seu broker, os seus parceiros, que não é só você sozinho. E isso ajuda na venda, né? Então não tem problema de você falar assim, olha, eu sou novo no mercado, mas vem aqui no meu escritório, vou apresentar a minha broker, vou apresentar o Enzo que trabalha aqui e tal, porque o cliente, ele sente a força do corretor, mesmo que ele seja novo. Claro, o corretor tem que estar seguro, independente se ele sabe ou não sabe sobre o contrato, né? Ele tem que saber as questões básicas, porque a assessoria depois a gente ajuda, né? A gente está lá para olhar o contrato, para ajudar o cliente mesmo, ou tirar dúvida do corretor. Então, ter essa base por trás para um corretor novo é muito importante, né? Então, eu sempre deixo as portas abertas para o corretor vir para mim, vir para o meu time, como você, como Jéssica, como Débora, para tirar qualquer dúvida, né? Se tem dúvida no contrato, numa negociação. Então, depende muito do corretor, não depende mais de mim, né? E isso é um grande problema, às vezes, porque a gente acha que tudo é o broker que vai dar, que vai solucionar. Mas se a gente não sabe as deficiências, ou os medos, ou as dúvidas do profissional, não tem como a gente chegar e ajudar, né? Então, na minha primeira venda, eu não liguei pra Rosana, minha broker, e falei assim, como mostra a casa, como não sei o quê. Eu fui lá, eu fiz e não sei o quê, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ligado, ela teria me ajudado, né? Ou como quando eu fui fazer o contrato, eles me ajudaram, porque eu fui lá. Mas muitos corretores não fazem isso, porque às vezes não tem treinamento, enfim. Mas então é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, vídeo estilo entrevista, onde eu conto um pouquinho mais da minha experiência, e essa foi a minha primeira venda, escreve aqui nos comentários, eu vou adorar responder perguntas que vocês tenham, curiosidades. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar com os amigos, que toda semana eu tento fazer vídeos novos para vocês, mas a vida é corrida aqui, mas o Marlon puxa minha orelha pra gente continuar toda semana com vídeos novos, informações atualizadas sobre o mercado imobiliário. Um super beijo! Isso eu tô comendo. Ai, gente, eu preciso até mostrar. Ô, Marlon, faz o celular aí, o olhar dele, que eu tô ficando com medo. Eu tô quieto aqui, olhando só pra ela, só olhando pra ela. Tá assim, ó. Assim, ó. Tá assim. Até me perdi, né? Mas calma, eu vou lembrar.